Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui para vocês e hoje você vai receber uma aula de vida. Preste muita atenção, uma aula para a sua vida. Vou trazer conteúdos vitais aqui hoje e que vão te ensinar a você nunca mais cometer um errinho que muito provavelmente você cometeu. Vão te ensinar a nunca mais fazer uma bobagem que você já deve ter feito. Porque essa bobagem saiu muito caro para um dono de uma grande empresa que você sabe muito bem qual é. E a gente vai comentar hoje sobre o que aconteceu com o dono do aplicativo Telegram, que todo mundo achava que era um lugar tranquilo e seguro para conversar, mas na verdade ali todo mundo estava de olho, vendo o que estava todo mundo fazendo ali dentro. Hoje a gente vai comentar o que está por trás disso. É uma questão geopolítica seríssima e você vai ter uma oportunidade de ter um engrandecimento da sua mente. Hoje você vai ter uma excelente oportunidade de crescer como pessoa, crescer como alguém que acompanha o que está acontecendo e sabe o que está acontecendo. Antes disso, eu gostaria apenas de te convidar para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ativa e, é claro, dá o like, porque quando você dá o like a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Vamos lá! Imagino que você deve ter visto essa notícia, deve ter ficado sabendo, eu estou trocando um pouquinho as palavras aqui, né? O painel Dunlop é o nome que a gente vai dar, o seu líder, o painel, ele foi para o Chilindró, lá na França. E isso aí tem muita coisa estranha por trás. Por que esse cara foi para o Chilindró? O que estão dizendo e qual o problema por trás disso, ok? A gente tem várias camadas de leitura aqui. As primeiras camadas são as camadas mais imbecilizantes de todo mundo. As pessoas que não sabem pensar, não sabem ler, não sabem se informar, não sabem transformar informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria, como eu tenho falado aqui. Mas eu vou indo ali mostrando para vocês o que está sendo dito. Está sendo dito que o dono do painel ele foi para o Chilindró porque ele não controlou as coisas erradas que eram conversadas e compartilhadas dentro do seu aplicativo. Ele não tirou coisas ali que eram coisas completamente fora do domínio da legalidade. Então ele estão dizendo que fizeram isso porque ele não limitou as coisas erradas que estavam acontecendo dentro do seu aplicativo de comunicação. Só que aí, pessoal, isso envolve uma série de questões estranhas. Por quê? Esse cara, o painel Dunlop, ele é lá de Moscou. E lá em Moscou, eles começaram a pedir para ele liberar certas informações. Me libera aí, eu quero saber as informações que os nossos inimigos estão conversando. Ele falou, de jeito nenhum, isso é um absurdo. E aí o que ele fez? Ele sai do seu país original, né? Ele é lá de Moscou, e aí ele vai para a França e consegue ali um passaporte francês. Só que aí o que acontece? É uma história muito irônica. Ele deixou o seu país original, gastou milhões de dólares para obter um passaporte francês, e depois disso o que aconteceu? O pessoal da França botou ele no Chilindró, porque ele era um cidadão francês. E agora o que está acontecendo? Moscou está falando, não, ele é nosso, manda ele para cá. E a França está dizendo, não posso, porque agora ele é francês. Olha o nível do problema, olha o cálculo errado que esse cara fez sobre o que ele deveria fazer com a sua própria vida, ok? Inclusive, algumas informações vão dizer que dias antes dele ser enquadrado lá na França, ele estava negociando diretamente com o Putin para garantir o seu retorno para Moscou após muitos anos de ter deixado o país. E é claro que muitos estão dizendo por causa disso, né? O enquadramento do painel é, na verdade, uma ofensiva contra Moscou. Não é exatamente isso, mas, como eu disse para você, a gente vai subindo de nível no nível da informação, no nível do entendimento, perfeito? Antes também dele ser enquadrado agora nessa semana, o painel Dunlop, né, ali, os congressistas americanos democratas tinham pedido para ele liberar as conversas privadas relacionadas aos republicanos, aos seus oponentes ali
dentro do jogo de poder norte-americano. E ele falou que não. E quando ele contou essa história, a história ficou estranha, né? Porque ele disse o seguinte: depois daquilo que aconteceu no dia 6/1/2021, você deve se lembrar muito bem lá nos Estados Unidos, ele falou que ele recebeu uma carta de um congressista democrata solicitando que ele compartilhasse todos os dados que eles tinham sobre aquele evento que aconteceu naquele 6º dia do primeiro mês de 2021, né? E ele disse que conversou com a sua assessoria jurídica e eles falaram, melhor ignorar isso aí. Ele disse que a carta parecia ser muito séria e afirmava que se ele não cumprisse aquele pedido, ele estaria passando por cima da Constituição norte-americana. Só que aí depois dessa carta, ele falou que ele recebeu uma outra carta, dessa vez de um congressista republicano e não democrata. E o congressista republicano disse para ele, olha, se você fizer o que os congressistas democratas estão pedindo, você estará passando por cima da Constituição. Ele falou, caramba, aí ele chegou à seguinte conclusão. Ele percebeu que se ele não fizesse nada, ele estaria passando por cima da Constituição, se ele fizesse alguma coisa, ele também estaria passando por cima da Constituição. Ou seja, ele se viu numa situação bem estranha, bem complicada, tá? Agora, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Por que isso que está acontecendo agora é tão importante para você, no seu dia a dia? Por que isso é uma aula para você? Porque esses aplicativos de comunicação, eles não são meros aplicativos de comunicação, eles são excelentes ferramentas geopolíticas. Eles são excelentes ferramentas de inteligência, perfeito? Então, nesse momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para você por que esses aplicativos de informação são excelentes ferramentas de inteligência, por isso tem um interesse muito grande das agências de inteligência global. E existe um outro aspecto, que é um aspecto mais geopolítico, mais relacionado ao desenrolar dos fatos no mundo, que aí já é um aspecto de engenharia social, é muito mais sério e muito mais importante. Deixa eu falar o primeiro aspecto aqui para você, tá? Preste muita atenção. Se você tem acesso a essas comunicações que são feitas lá, você tem um poder muito grande de descobrir o que as pessoas estão falando. E é exatamente por isso que esse tipo de aplicativo sempre atraiu o interesse dos poderosos, porque os poderosos querem a informação. Você sabe que para quem já tem muito dinheiro, ele quer o quê? Ele quer poder. E informação é poder, conhecimento é poder. Então, preste muita atenção. As pessoas acham que quando ela está no navegador lá e ela coloca navegar anonimamente, não tem ninguém vendo. Mas, queridos, é lógico que isso é uma grande enganação, hoje a gente já sabe disso. E deixa eu te dar um exemplo de como isso é insensato e a grande aprendizagem que você vai ter agora. Imagine naquela época que o pessoal frequentava Lan House, inclusive eu te pergunto, você frequentava Lan House? Coloca aqui embaixo, né? Lembra a época que existia Lan House, você tinha que ir a uma Lan House para usar a internet? Você lembra disso? Então, imagine que numa Lan House um cara chegasse ali e falasse, olha, eu quero usar a internet aqui, mas eu não quero que ninguém fique vendo o que eu estou fazendo. Ah, tudo bem, você pode ir naquela salinha fechada ali. E o cara vai lá na salinha fechada e vê um monte de maluquice ali que ele não quer que ninguém veja. Você acha que nessa salinha todo mundo não ia querer ver o que ele estava fazendo? Você não acha que é exatamente quando você diz que quer navegar sem ninguém ver o que você está fazendo e é aí que todo mundo vai olhar o que você está fazendo? Então, o problema está todo mundo ali fazendo e conversando coisas às vezes muito complicadas, muito misteriosas, muito problemáticas e todo o poder no mundo quer estar de olho ali. Será que esse cara que está ali dentro usando aquele aplicativo está programando algo contra o país, né? Os Estados Unidos pensam, peraí, esse cara está programando algo contra o meu país? Será que esse cara está querendo fazer alguma coisa errada contra a minha população? Então, você está diante de uma situação que envolve um enorme jogo do poder. O jogo do poder ali sobre o controle da informação. Quando o painel Dunlop estava lá em Moscou ainda, o governo de Moscou falou, deixa eu dar uma olhadinha aí no que o pessoal está conversando para eu ver o que os meus inimigos estão programando contra mim. Ele falou, de jeito nenhum, e aí tirou uma onda, não, eu sou contra isso, é contra os meus princípios. Só que aí, o antigo líder lá de Moscou, o anterior ao Putin, né, que ficava alternando com o Putin, né, o Dmitry, não sei se você lembra dele,
O Dmitry chegou para ele e falou, cara, isso aí que você está fazendo, de não querer impedir as pessoas de programarem coisas erradas dentro do seu aplicativo, isso vai dar problema para você em qualquer lugar do mundo. É melhor você ficar por aqui, no seu país de origem, porque em outros países você vai ter problema também. Então, o que aconteceu? Os caras, no mundo inteiro, os Estados Unidos, a França, Moscou, estava todo mundo forçando ele, tentando obrigar o cara a deixar eles olharem o que a galera estava conversando. E ele estava falando, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, até que enquadram um cara para tentar forçá-lo a liberar esse acesso. Perfeito? Esse é o primeiro aspecto que a gente vê, que é o aspecto da questão da inteligência, tá? Agora, preste muita atenção. As informações sobre os conflitos no mundo, as imagens ali primeiras, em tempo real, circulam por onde? Circulam por ali, pelo aplicativo dele. O que está acontecendo lá em Tel Aviv, o que está acontecendo na faixa dos Gases, o que está acontecendo em Kiev, circula tudo por ali. Não só a comunicação da notícia, a comunicação dos jornalistas, as imagens jornalísticas, mas também os próprios homens que estão trabalhando ali naquelas empreitadas estão usando esses aplicativos, estão usando essa plataforma dele. Então, isso incomoda muitas pessoas. Vamos supor que no meio desses conflitos que a gente está vendo, você sabe que tem muita coisa errada que é feita, muitas malignidades são realizadas ali contra as pessoas, coisas que atentam ali contra os princípios aí da humanidade. Só que aí o que acontece? O cara filma aquilo ali e nesse aplicativo ele consegue mostrar. Então, se um país faz alguma coisa errada num conflito desse e isso aparece nesse aplicativo, prejudica a imagem do país. Se os caras estão usando esse aplicativo para combinar uma ofensiva nova e essa informação sai, isso atrapalha esse pessoal que está fazendo isso e, por outro lado, ajuda quem são os seus oponentes, ok? A França tem muitas questões ali no continente africano, problemáticas que eles estão vivendo nesse momento. Você pode não saber. E, em geral, você tem uma espécie de conflito indireto entre a França e Moscou acontecendo no continente africano. E muitas dessas coisas são não apenas combinadas, mas monitoradas exatamente por esse aplicativo, tá certo? Então, esse aplicativo é de grande interesse para o poder global. Eles têm uma vontade muito grande de assumir o controle desse aplicativo, porque isso pode te dar uma vantagem bélica de comunicação cibernética e geopolítica muito grande. Mas esse cara tem recusado fazer isso. Mas agora parece que amassaram ele, né? E o que é interessante é que esses aplicativos de mensagem criptografada, como é o caso do WhatsApp também, só que no caso do WhatsApp, né? Por que o dono lá está enquadrado e o dono do WhatsApp não está enquadrado, não está no Chilindró? Porque, obviamente, ele, quando pediram para ele liberar, para a galera dar uma olhada ali lá dentro, ele liberou. E por incrível que pareça, você não vai acreditar, ele agora, o dono lá do WhatsApp, você sabe muito bem que é o Marquinho, né? O Marquinho acabou de vir a público mostrando ali uma carta admitindo que ele sim, perguntaram para ele, pediram para ele acesso às informações e ele liberou. Só que ele está falando que ele se arrependeu disso. Eu me arrependi de ter liberado para a gestão norte-americana, né, atual, o acesso a essas informações e também tirar dali as informações que eles não queriam que tivesse ali, tá? Então, o que isso denota? Denota que ele sentiu que a água bateu ali no popó dele também. Ele está sentindo que enquadraram e ele tem um aplicativo que faz o mesmo serviço lá do Telegram, comunicação e comunicação criptografada, ou seja, eles dois são meio que concorrentes, né? Então, chegaram para o Marquinhos e falaram, Marquinhos, deixa eu dar uma olhada aí no que está rolando e tira aí as coisas que a gente quer que você tire. E ele obedeceu. Então, ficou tudo bem. Agora, no caso lá do painel Dunlop, falaram a mesma coisa, deixa a gente dar uma olhada e tira as coisas. Ele falou, não vou fazer isso. Amassaram o cara. Vamos ver como é que vai terminar essa história. Até aqui, pessoal, eu disse para vocês que
o que a gente está vendo é um grande interesse do jogo do poder devido à questão da inteligência, do acesso às informações. Mas eu também disse para vocês que esse aplicativo, essa plataforma, essa tecnologia é fundamental também para a engenharia social. Para quê? Para você criar pensamentos, para você criar modas, para você criar ou consentimento ou indignação. Consentimento e indignação. Consentimento de um lado, indignação do outro, sempre trabalhando para fazer valer a vontade do sistema. Essa segunda parte do aspecto mais geopolítico, de engenharia social, estratégico, que está por trás do enquadramento, né, desse dono do... Isso aí, pessoal, não tem como eu falar aqui. Eu vou ter que falar lá na Arca. Lá na Arca, agora, eu vou contar uma história para vocês que você vai cair o teu queixo, tá? Vai cair o teu queixo, vai arrepiar o cabelo da tua nuca ali, porque é uma história escabrosa, e aí você vai entender realmente as entranhas do poder e como essa dinâmica funciona e como quem usa esses aplicativos está colaborando para esse tipo de controle da sociedade. Para isso eu te convido para você assinar a Arca, o link está aqui embaixo. Vamos lá para a Arca agora. Se você não quer ser mais bobinho, se você não quer ser mais Maria vai com as outras, se você não quer mais ir no que está todo mundo falando, andar conforme a galera, mas você quer ser uma pessoa que pensa e que entende, hoje eu vou te dar um Red Pill desse tamanho lá dentro da Arca. Venha para a Arca agora, que eu vou explicar para você. Lá na Arca você vai ter acesso a conversar comigo. Todas as perguntas são feitas lá, eu respondo na plataforma, então não só isso, você vai ter acesso a uma série de cursos, você vai ter acesso a conteúdos diários de segunda a sexta e vai ter acesso também a gente interagir e conversar. Eu te convido para ir lá para a Arca agora, para um dos conteúdos mais importantes que eu já ensinei na minha vida. Vamos lá para a Arca agora? Link aqui embaixo, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine suas coisas e tem que é bom. Valeu, pessoal!